você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de Malaquias, no capítulo de número 4, nós estaremos lendo a partir do verso de número 6. Malaquias 4, 6. Na verdade, é o último versículo do último capítulo do caderno de Malaquias, capítulo 4, verso de número 6, que diz assim: E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra. Até aí. Essa é a última palavra do Antigo Testamento. Também é o último versículo do Antigo Testamento. E Deus não faz as coisas sem planejamento. Claro que Deus fez com um propósito. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no caderno de Lucas, capítulo de número 1, no verso de número 17, nós veremos que o anjo aparece para Zacarias e fala exatamente o que o anjo havia falado 400 anos antes, aqui para Malaquias. Essa passagem foi escrita 400 anos antes de Cristo, mas é uma palavra atual. A palavra fala que os corações dos pais estão distantes dos corações dos filhos, e os corações dos filhos distantes dos corações dos pais. Isso é algo terrível, e isso entristece o coração de Deus, porque o Senhor diz: se isso não for corrigido, até mesmo a terra ficaria sem dar o fruto. Tamanha é a gravidade dos corações dos filhos distantes, separados do coração dos pais. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a comunicação, em que os celulares se fazem presente no nosso dia a dia. É muito comum nós vermos em uma grande mesa a família reunida e cada um cuidando do seu celular. Estão perto, mas estão distantes. Estão conectados, mas conectados com pessoas que estão distantes, ao passo que os pais e os filhos permanecem muitas vezes distantes uns dos outros. Por isso Jesus, ele veio à terra exatamente para acabar com isso, para que houvesse uma união, para que os corações dos filhos estivessem conectados aos corações dos pais, para que os nossos corações estivessem novamente conectados ao coração do Pai, que é o Senhor. E Jesus começou a andar com os seus discípulos e ensinar os seus discípulos, e a palavra fala que Jesus estava ensinando. Jesus escolheu 12 homens e ensinavam, e andava, e fazia milagres, e curava os enfermos, e dava ensinamento a esses homens. Ou seja, Deus quer que haja intimidade com Ele. A sua vida muda completamente quando você passa a ter intimidade com Deus. Por isso Jesus estava ao lado dos seus discípulos, ensinando os discípulos a falar com o Pai, ensinando as pessoas a ouvirem a voz de Deus. E quantas vezes os corações distantes
estão machucados, feridos, raivosos, cheios de mágoas, filhos que têm mágoa a respeito dos pais, porque lá na infância o pai falou algo que de repente ele nem se lembra mais. Pai que já não quer mais aproximar do filho, porque o filho fez algo que não agradou o seu coração, e as pessoas acabam se tornando distantes. Por isso que a palavra do Senhor vem para colocar um basta nessa situação. Por isso que o Senhor diz que os corações precisam novamente estar entrelaçados, juntos. E primeiramente o nosso coração precisa estar ligado ao coração do Senhor. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Existe um propósito. Existe um propósito da parte do Senhor, que é curar o seu coração. Não interessa quem foi o seu pai, o que ele fez. Não interessa o que fez a sua mãe, não interessa o que fez o seu líder. Não interessa qual a concepção você tem a respeito de Deus. Não interessa também o que você fez. Mas o desejo de Deus não é amaldiçoar a sua terra, pelo contrário, é sarar a sua terra. Por isso que a palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, diz assim: se o meu povo que chama pelo meu nome, não são aqueles que não conhecem o Senhor, é o povo que chama pelo nome do Senhor. Diz assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, o Senhor diz assim: então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, essa é a chave para que a gente possa estar novamente nos conectando ao Senhor, ao Pai, ao Criador. Nos humilharmos, buscarmos com todo o nosso coração, voltarmos a ter intimidade com o Senhor, ou seja, estarmos juntos com o Senhor. Certamente o Senhor virá e sarará a nossa terra. Por isso a coisa mais preciosa que talvez você precise saber nesse dia de hoje é que você tem um Pai celestial. Você tem um Pai celestial. Eu me lembro no início da minha conversão, meu papai já tinha partido para a eternidade, e eu olhava para as pessoas, e eu tinha uma inveja, quando as pessoas diziam assim: ô pai, ô pai, e eu ficava, puxa vida, não tem como eu falar mais pai, não tem como eu chamar alguém de pai. E eu vim para Jesus, e eu descobri que eu tenho um Pai celestial. E eu dizia: papai, meu pai, eu quero falar com o Senhor. Eu quero que você saiba que você tem um Pai celestial. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que quer te pegar nos braços. Você tem um Pai que quer sarar as suas feridas. Você tem um Pai que quer estar conectado a você. Um dia os discípulos de Jesus disseram a Jesus: nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos andar ao seu lado, mas queremos aprender e a fazer exatamente o que o Senhor faz. Jesus, nós sabemos que tudo que o Senhor fala com o Pai, Ele ouve, Ele responde. Se o Senhor pede ao Pai para curar, Ele cura. Se o Senhor pede ao Pai para dar vista aos cegos, Ele dá vista aos cegos.
Se o Senhor pede ao Pai para ressuscitar, Ele ressuscita. O Pai te ouve em tudo. Nós queremos orar dessa forma, Jesus. E Jesus os chamou e disse assim: quando vocês forem orar, vocês digam assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, ou seja, nós temos um Pai. De quem é o Pai? O Pai é nosso. Nós temos um Pai. Isso é motivo de alegria, porque nós temos um Pai. É completamente diferente quando alguém fala com um Deus que está distante, com um Deus que está longe demais, que você não sabe nem se Ele está ouvindo. É diferente quando alguém fala assim, Pai, e sabe que o Pai está ouvindo, e sabe que o Pai vai realizar alguma coisa. E Jesus continua dizendo assim: venha a nós o teu reino. O nosso Pai tem um reino. E Ele diz mais: que a tua vontade seja feita aí na terra, aqui na terra como no céu, que todas as coisas se realizem na íntegra. Mas talvez o grande problema, aliás, o problema da maioria das pessoas que tiveram pais distantes, ou pais ausentes, ou pais severos demais. Eu estou dizendo de pais biológicos, severos demais, pais bravos demais. E isso fez com que houvesse um distanciamento. Meu pai está lá, e eu estou aqui. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que o pai esteja ligado ao filho, é que o pai acolha o filho, e que o coração do filho, diz aqui a palavra, seja convertido aos pais, ou seja, esteja andando na mesma direção dos pais. O coração do pai está sempre disposto a ensinar, por isso Jesus ensinou. O coração do pai sempre está disposto a amar, por isso Jesus amou. O coração do pai sempre deve estar disposto a perdoar, por isso Jesus perdoou. Mas você precisa entender que você tem um pai. E que a paternidade, ela precisa estar em seu coração. E que Deus não quer que você permaneça frio, distante, gelado, no seu relacionamento com o seu pai. Talvez seja o seu discipulador. Talvez seja a pessoa que esteja cuidando de você hoje. Talvez seja a pessoa que Deus, sabendo da sua história, Deus colocou alguém no seu caminho. E quando o nosso coração está distante do coração de Deus, e quando o nosso coração está distante do coração dos pais, por isso, no caderno de Êxodo, capítulo 20, o Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais. Honrar é reconhecer. E o Senhor faz uma promessa: quando honramos os nossos pais, os nossos dias de vida se prolongam. Entenda isso, por favor. E quando entendemos e quando paramos para comunicar, ou talvez para quebrar algumas barreiras que foram criadas na nossa vida, e quando abrimos o nosso coração para estarmos na presença do Senhor, algo acontece de extraordinário na sua vida. Quando você liga o seu coração a Deus, eu quero que você ouça a minha voz, por favor. Começa a vir sobre a sua vida uma onda de milagres, portas começam a se abrir, coisas começam a acontecer, porque o seu coração estará conectado ao coração de Deus. Talvez seja isso que nós precisamos.
estabelecer nas nossas vidas. Saber que nós temos um Pai. Saber que temos um Pai espiritual. Saber que nós podemos nos colocar nos braços desse Pai. Nos entregar completamente nos braços desse Pai. E podemos ser um com o Pai Celestial. Querido, não interessa o que é que você está vivendo. Não interessa o que é que você tem passado. Mas nós temos um Pai que está 24 horas por dia disposto e disponível a ouvir a sua voz. A atender aquilo que você mais necessita. E por que é que às vezes parece que o Senhor não tem nos ouvido? Será que o problema está em Deus? Não, o problema não está em Deus. Será que o problema está na Bíblia? Não, o problema não está na Bíblia. Certamente o problema está dentro de nós. Certamente não estamos buscando. Certamente não estamos tendo nossos corações restaurados. Certamente não temos buscado ao Senhor como realmente devemos buscar. Como é que eu devo buscar a presença de Deus? Jeremias capítulo 29, verso 13, a palavra diz assim. Jeremias 29, 13 diz assim: vós me buscareis. Deus diz assim: vós me buscareis. Talvez você tenha buscado muitas coisas. Talvez você tenha buscado a prosperidade, não é pecado, pode continuar buscando, mas não é tudo. Talvez você esteja buscando a sua saúde emocional, necessário? Sim, claro. Mas ainda não é tudo. Talvez você esteja buscando uma melhor qualidade de vida, bacana, legal, o seu propósito é maravilhoso, mas o dono de todas as coisas é o Senhor. Eu quero convidar você a colocar a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. A tua palavra foi anunciada e ela não pode voltar vazia. Tome cada vida em tuas mãos, Pai. Que os corações dos pais se voltem aos corações dos filhos. Que os corações dos filhos se convertam aos corações dos pais. Que possamos repensar as nossas vidas. É o que te pedimos, Pai. Nos dê força para que tudo isso se realize em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia.